A Santa Igreja, ou também chamada simplesmente de Igreja, é um lado oculto do Nasuverso pouco explorado nos animes, mas que cumprem uma importante missão para o mundo. Sendo os principais responsáveis pela caça à heresia, é uma facção tão poderosa quanto a própria Associação de Magos. Sendo um grupo tão importante e poderoso e o lar de algumas das minhas waifus favoritas do verso, fez com que eu percebesse que finalmente chegou a hora de explorar o grupo um pouco mais. Então por isso já vai pegando o seu cafezinho, senta aqui comigo e bora, que hoje eu explicarei o funcionamento da Santa Igreja do Nasuverso. Fala galera, voltei! Aqui quem fala é o Angel. E hoje eu vim explorar um pouco mais com vocês a Santa Igreja de Fate. Um grupinho bem pouco explorado. Claro, tem alguns nomes ali que marcaram a história, então você com certeza deve conhecer, como o próprio Kotomini, mas que infelizmente nos animes não tiveram tanto tempo para serem explorados. Até porque infelizmente Tsukihime não teve uma adaptação para anime. Vocês me ouviram bem, não teve adaptação para anime. Esquece, aquilo não é uma adaptação, é uma ilusão coletiva. Aquela não é minha Ciel. Continuando, em Fate, a Santa Igreja possui duas faces, uma que é exibida ao público, que trata a heresia, a magia e todo o misticismo como algo que não existe, porque aqueles que ensinam a palavra de Deus não devem reconhecer o que vai contra suas doutrinas. Pelo menos essa é a desculpa que alguns usam. O motivo principal é porque eles simplesmente não querem que a humanidade reconheça a existência da magia. Já o outro lado da igreja contém os fanáticos que acham que a heresia é algo que deve ser destruída e por isso agem com todas suas forças para lidar com aqueles que mergulham na heresia, o que atualmente poderia ser classificado principalmente como os vampiros. Antigamente tinha uma rixa com os magos também, mas com o tempo ela foi apaziguada e atualmente eles estão naquele relacionamento tênue, aquela guerra fria, por assim dizer, onde ninguém faz nada, mas sempre tem aquela desconfiança no ar. Aí não tirem conclusões precipitadas, não é porque o Kotomini Kirei e o Amakusa Shirou eram Fidapé que realmente a igreja é uma também. Isso pois o real objetivo da igreja, assim como eu havia dito antes, é a eliminação da heresia. Basicamente destruir aqueles que insultam Deus, matam pessoas, enganam o público e distorcem as leis da natureza por objetivos próprios. Mas como qualquer grupo, sempre vai ter aquela porcentagem que é FDP mesmo. Então mesmo que o objetivo principal dela seja proteger a humanidade do sobrenatural, sempre vai ter aquele 1 ou 2 que é FDP por natureza, Kotomini Kirei be like, e que age por motivos próprios. Já a Associação de Magos vê ele como problema, porque eles pensam que o principal objetivo da igreja é destruir o mistério e tudo que é sobrenatural. Mas a própria igreja, pelo menos pelo que ela diz, não está tentando destruir tudo, e sim gerenciá-lo adequadamente, destruindo só o que considera heresia. A verdade é que existe gente fidapé em ambos os lados, mas também existem gente boazinha de ambos os lados, então não pense que um é certo e o outro errado, depende do caso. As coisas não são tão preto no branco para saber o que é certo e errado assim. Afinal, independente de qual dos dois lados, seja da igreja ou da magia, quando eles costumam falar de si mesmos e de seu passado, normalmente eles apenas demonstram as coisas boas que fizeram e fingem que não fizeram as coisas fidapé, quando na verdade fizeram, o que prova que nenhum dos lados é totalmente bom ou mal. Mas o grande diferencial da igreja para a Associação de Magos é que enquanto a Associação de Magos é mais uma coleção de várias pessoas diferentes que colaboram pelo mesmo objetivo, a igreja segue a mesma ideologia. Você não entendeu por que essas duas coisas são diferentes? Como eu falei no vídeo da Torre do Relógio, existem muitas brigas entre os magos, até mesmo sobre a magia moderna ou continuar com a magia antiga, pois como são um grupo de várias pessoas diferentes, meio que é normal existir brigas internas porque cada um tem seu próprio objetivo ou visão da coisa, e mesmo que eles trabalhem juntos para alcançar a raiz, não impede que eles tenham aquelas briguinhas internas. O que fez até com que o grupo se separasse, e você vai entender mais se for ver o vídeo da Torre do Relógio. Mas ao contrário disso, a igreja, como segue a mesma ideologia, dificilmente acontece esse tipo de briga interna, já que a maioria não tem visões diferentes, todos eles entendem que a heresia é ruim e Deus é bom. E por seguirem essa ideologia fixa, dificilmente acontece brigas internas. De vez em quando ainda pode acontecer, mas é só quando aparece aquele fidapé que eu tava falando antes. Esse é até um dos principais motivos para a igreja ainda assim conseguir se comparar à Associação de Magos, pois mesmo que a igreja não tenha alguns seres extremamente absurdos como os magos,
Como a associação de mago é bem dividida e dificilmente trabalham totalmente em conjunto, isso dá uma vantagem absurda para a igreja, que raramente briga entre si e geralmente age em conjunto. Como eu também falei, o principal objetivo atualmente da igreja é a eliminação de vampiros. Isso pois eles têm uma grande animosidade com eles. O curioso é que não existe realmente uma razão específica para a igreja odiar tantos vampiros e caçá-los com tanto fervor. Isso, afinal, os vampiros e os humanos podem facilmente coexistir. Mas a igreja tem toda aquela coisa de heresia, chamar eles de infecção, discriminá-los só porque são vampiros mesmo. Claro, tem alguns que realmente são muito filho da P e realmente faziam as coisas bem horríveis com os humanos e realmente merecem ser caçados. Mas de novo, é aquela coisa comum, é um grupo de seres. Em um grupo, nem 100% é mal, nem 100% é bom. Só que independente disso, a igreja trata todos eles como hereges, então caça todos, independente se for mal ou bom. Simplesmente por considerá-los uma infecção. E que ainda por cima podem contaminar outros humanos. Como sabem, minha waifu favorita do Nasuverso é a Arcueide, e a mesma tem sua própria opinião sobre a igreja. De acordo com ela, a igreja nada mais é que um mecanismo de defesa da humanidade, que age principalmente para lidar com outras espécies, como os vampiros. É graças a eles que os vampiros escondem sua existência dos humanos. Oficialmente, a igreja não ensina nenhum tipo de feitiço, magia, nem nada do tipo. Eles realizam o rito do batismo, Magicraft tremenda que ajuda no corpo espiritual. Mas tirando isso, teoricamente, eles não fazem mais nada ligado com a magia, teoricamente. Afinal, todos os executores da igreja aprendem Magicraft prático, usam coisas como reforço, telepatia, têm um alto domínio sobre sua energia mágica, que eles chamam de poder da oração. O que faz sentido, afinal, eles não teriam chance se não fizessem isso. Mas é engraçado eles caçarem aqueles que fazem isso quando eles mesmos fazem. Mas tá, vamos fingir que não é nem um pouco de hipocrisia. Vários agentes da igreja estão inseridos no governo mundial, o que ajuda eles a encobrir as atividades paranormais que os mesmos fazem, como principalmente a caça aos vampiros. A maioria dos membros da organização são mostrados utilizando o símbolo de cruz em algum lugar, seja em pingentes ou nas próprias roupas, o que ajuda eles a se identificarem como membros da igreja. Mesmo aqueles inseridos nos governos e na política também utilizam, mas de forma mais discreta, o que ajuda principalmente o leitor do mangá, por exemplo, a identificar quem é e quem não é membro da igreja. E é claro, durante as guerras do Santo Graal, a igreja costuma agir como autoridade maior, como juízes para averiguar que a guerra está saindo da forma correta, assim como também manipulam informações e encobrem algumas para que a verdade por trás da guerra não acabe vazando para o público comum. Além de que a própria igreja física, a construção, serve também como campo neutro, onde não acontecem batalhas lá dentro. Onde um mago que perdeu seu servo pode ficar para não ser envolvido mais com a batalha. E é claro, agora a parte mais interessante da igreja são suas divisões. Afinal, como a igreja é um grupo enorme, a mesma é dividida em algumas divisões, cada uma fica responsável por algo, meio parecido com a Torre do Relógio também. A primeira divisão que podemos falar é a Abadia. A Abadia é uma divisão responsável pelo treinamento de novos executores. Lá são locais onde indivíduos poderosos, com capacidades incomuns, mas ainda assim ligadas à igreja, como sentir demônios, executá-los, exorcizar fantasmas, entre outras coisas, são colocados para receberem o treinamento e assim um dia se tornarem executores. Uma das minhas waifus, Karen Hortência, que curiosamente é filha do Kirei, está atualmente lá recebendo treinamento. Mas mesmo estando lá, ela tem autorização para sair em missões relacionadas ao exorcismo. Também existe a Assembleia do Oitavo Sacramento, que é uma agência composta por um grupo de clérigos especiais encarregados de pesquisa, recuperação e gerenciamento de relíquias sagradas, espalhadas por todo o globo. Os itens chamados de relíquias sagradas são diversos, incluem coisas como restos mortais ou sangue de santos, os pregos que crucificaram Cristo, a cruz sagrada, as 30 moedas de prata de Judas, entre outros itens misteriosos que possuem o atributo sagrado. Essa divisão é a que recebe o treinamento mais rigoroso, e normalmente são um dos que mais tem tendência a se envolver com poderes heréticos, como o próprio Magicraft, com o objetivo de ajudá-los a conseguir recuperar as relíquias sagradas.
De novo, a hipocrisia é foda, mas como não são eles que estão matando, eu não vou dizer nada. É também normalmente membros dessa divisão que são enviados para averiguar e julgar as guerras do Santo Graal. Como na de Filyuk, por exemplo, eles enviaram Rizei e Kirei para ser o mediador da igreja durante a guerra. Eles normalmente fazem isso para analisar a reivindicação do Graal e decidir se ele é real ou então contestá-lo se ele é falso. No entanto, isso não vale para de Filyuk, pois na de Filyuk eles já sabiam que o Santo Graal que seria invocado era falso. No entanto, não vamos entrar nisso agora. É melhor deixar isso para um vídeo explicando o Santo Graal. Como membros da Assembleia do Oitavo Sacramento, temos Mario Galo Bestino, o supervisor de Fate Headline, e Rizei Kotomini. Você pode estar pensando, e o Kirei Kotomini também, não é? Mas não, o Kirei foi chamado pelo seu pai Rizei. O próprio Kirei não faz parte dessa divisão. Veremos a divisão dele mais pra frente. Depois disso temos a Ordem da Cavalaria, ou mais conhecidos como Cavaleiros. Eles são a principal força militar da igreja. Eles lutam apenas para defender o solo sagrado. E é um dos poucos grupos que ainda usam alabardas, embora seu uso esteja quase em extinção. Seu único membro conhecido é Riesbeef Stridberg, um personagem que apareceu inicialmente em Belt Blood. Ele é considerado um capitão entre os cavaleiros e é um caçador oficial de vampiros, sendo um usuário de uma arma conceitual chamada Trui Apócrifa Gamaliel. Agora sim, começando as divisões extremamente loucas, temos os Executores, os responsáveis por matar e destruir demônios e seres heréticos, conhecidos como o departamento mais sangrento da igreja, já que são os responsáveis por punir a heresia. É dito que é necessário muita força de vontade para fazer parte disso, e ser capaz de atingir o título de executor significa que essa pessoa é um assassino de primeira linha que passou por um treinamento brutal, impiedoso, capaz de fazer qualquer ser humano se tornar uma arma mortal. Nosso Kotomini Kirei, por exemplo, faz parte dessa divisão, e o mesmo passou pelo seu treinamento quando tinha 10 anos. O motivo para ele ser tão doidão começa a fazer sentido. Cada executor tem sua própria especialidade, incluindo aqueles especializados na caça de magos, na matança de demônios ou na matança de vampiros. Kirei Kotomini, por exemplo, é um exemplo de caçador especializado na caça de magos. A igreja dá uma autoridade imensa para os executores, que podem agir da maneira que quiserem, com autoridade total, para conseguir resolver o incidente que estejam lidando. E quando estão agindo em um caso, nem mesmo aqueles no topo da hierarquia da igreja, como o cardeal ou então as poderosas famílias, têm autoridade de descumprir suas ordens ou interferir com suas ações. Mas mesmo com toda essa autoridade, eles também são considerados soldados descartáveis, que existem apenas para lutar e morrer no campo de batalha. Humanos comuns que também se envolveram com ancestrais e possivelmente podem estar contaminados, não têm opção após serem encontrados pela igreja a não ser se tornarem executores. Claro, eles também dão a opção de ficar em quarentena em um convento, onde será sempre vigiado, mas basicamente ou é prisão ou é se tornar executor. Entre os executores conhecidos tem Ciel, Ens, Andrei, Eiri Fumizuka, Ângelo Braca, Hansan Cervantes, Tabo Frampton, Kiara Kishoin, o Kirei Kotomini, o Meren Solomon, Narbarek, Noel, Noi Sonator, Partet, Shirou Kotomini, mas isso só no mundo de Fate Apócrifa, Shikitonro, mas só se você seguir a rota da Ciel, Tarantella, Sunao Sugata, entre alguns outros. Como podem ver, um dos grupos mais loucões também é um dos grupos com mais pessoas. Você pode ter achado estranho o fato de eu ter falado pouco da Ciel, afinal ela é outra das minhas waifus da igreja, mas isso tem motivo e vocês logo entenderão. Temos os Templários, ou a moderna Ordem dos Templários, uma facção pequena dentro da igreja, mais poderosa, que só apareceu em Fate Prototype. Embora tenha uma quantidade considerável de conexões e fidelidade à igreja, a moderna Ordem dos Templários muitas vezes não são consideradas parte da igreja, e sim uma organização separada e independente que mantém apenas lealdade a si mesmo. Eles são considerados muito mais radicais, à beira da linha entre o normal e o terrorismo. Isso mesmo, você sabendo que os executores já são bem loucões. Isso pois eles chegam até mesmo a contratar criminosos para trabalhar. Eles, por sua vez, são especializados na caça dos hereges. E muitas vezes eles emprestam seus caçadores de hereges para a igreja. Isso é claro, apenas quando muito necessário. Sankrai de Fan, o mestre do Berserker da Guerra do Santo Graal de Fate Prototype, era um deles.
E para finalizar, um dos grupos que eu mais gosto, mas que também curiosamente é chamado de um dos grupos mais heréticos da igreja, é a agência funerária, ou também conhecida como agência enterro. Antes de eu falar sobre, eu preciso explicar algo. Como alguns já sabem, a visual novel de Tsukehime possui sua versão original lançada há muito tempo atrás e uma versão remake que saiu mais recentemente e mudou algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é a própria agência enterro. Não é mudanças tão drásticas assim, mas de qualquer forma eu preciso dizer isso para explicar que eu estarei falando sobre a agência enterro do remake. Isso pois, se vocês tiverem pesquisado alguma coisa por fora e então acharem que está faltando alguma coisa ou está alguma coisa diferente, pode ser porque eu estou falando do remake. Deixado claro, vamos seguir. A agência enterro é um grupo de inquisidores especiais reunidos pela igreja para caçar, matar e destruir demônios e a heresia, assim como os executores. Só que a grande diferença entre eles é que esse grupo é considerado os elite entre os executores, sendo composto apenas por 8 pessoas. Considerados um arsenal ambulante, possuem uma força gigantesca e normalmente recebem missões de exterminar e expurgar coisas inumanas de alto escalão. Eles têm autoridade total, onde qualquer coisa que façam é permitido. Seja como, por exemplo, destruir uma cidade inteira para matar um vampiro, mesmo que ainda existam humanos vivendo por lá. Eles queimarão toda a cidade por completo se for necessário. A maioria dos membros trabalham sozinho e não gostam muito de cooperar com organizações estrangeiras. E seus membros atualmente conhecidos são o diretor Narbarek, Cardeal, Noi Seanotor Granfitima, em segundo lugar Andrei Godbuvuak, em terceira Kiara Kishoin, em quarto Sir Dawn, o quinto é desconhecido, o sexto é Argaleon, a sétima é minha waifu favorita Ciel, e o oitavo membro que é considerado um reserva. Os membros da igreja, principalmente aqueles que vão para a linha de frente nas batalhas, possuem artefatos incomuns que costumam utilizar durante os confrontos. As mais conhecidas, por exemplo, são as chaves negras ou Black Keys, embora teoricamente sejam poucas usadas, pois seu manuseio é bem difícil. Mas você pode pensar, Angel, como assim elas são pouco usadas? Se são as mais conhecidas, pois personagens importantes e principais costumam utilizar, e por isso elas são mais conhecidas para o telespectador ou leitor. Essas espadas são extremamente perigosas, pois possuem uma propriedade especial, capaz de ferir a alma de um ser, usada especialmente para caçar vampiros, uma vez que mesmo que eles regenerem fisicamente o machucado, como a arma é feita para machucar a alma, independente de se regenerar, a ferida jamais irá se curar, pois terá destruído a parte da alma do oponente que atingiu. Elas são descritas pesando enormes quilos, o que dificulta muito seu uso. Embora a maioria dos que utilizem mais de um ao mesmo tempo, mostrando sua gigantesca proeza física. Alguns membros da igreja também recebem armas conceituais, que são equipamentos mais fáceis de ser usados do que as Black Keys, e possuindo poderes especiais como verdadeiros códigos místicos. Mas deixarei para falar mais delas em um vídeo sobre os códigos místicos. Seja como for, essa é a igreja de Fate, e essas são suas divisões. Espero que tenha entendido um pouco melhor sobre eles, já que é outro grupo bastante complexo de entender vendo só uma obra. Se gostaram da explicação, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, e dá uma olhada na playlist para ver se não tem outros assuntos assim que você gostaria de ver sobre o mundo de Fate. Se tiver alguma outra dúvida, comenta à vontade aí embaixo. Se querem um vídeo agora falando sobre os caçadores de demônio ou os vampiros do Nasuverso, comenta também. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, então valeu, falou, fui!